Olá, um bom dia para você. Vamos dar continuidade agora a esse tema que nós começamos no vídeo anterior. Você pode assistir o ato de liderar, como devemos liderar para liderarmos segundo o coração de Deus, conhecendo os princípios de uma boa liderança, conhecendo a forma como o nosso Deus lidera o seu povo, como Jesus liderou quando aqui esteve há 2000 anos atrás. E no primeiro vídeo nós enfocamos mais em conceitos para entendermos realmente como é que se dá este ato de liderar. Neste vídeo nós vamos enfocar um pouco mais na personagem Jesus Cristo, na pessoa de Jesus. Porque sem dúvida nenhuma, quando nós começamos a conhecer a Jesus, nós vemos que ele foi o maior líder de todos os tempos, tanto no passado como no presente e com certeza no futuro. Seguir a Jesus, ter a ele como referência, como nosso líder, vai lhe trazer só êxito, vai lhe trazer só benefícios. Nós vimos características em tipos de lideranças no vídeo anterior, a liderança autocrática, liberal, carismática, técnica, paternalista, uma série de tipos de liderança onde nós podemos pegar pontos positivos, rejeitar os negativos e diante de uma situação que nos é apresentada, nós vamos criar uma liderança situacional, de acordo com aquela situação do momento, não seguindo rigidamente cada tipo de liderança, porque você pode precisar em um determinado momento, em uma determinada situação, ter a característica do líder que tem mais autoridade, que age com mais autoridade, que é mais rigoroso, mas você talvez precise mesclar também com aquele liderança, daquele líder que é mais liberal, que ouve mais o seu colaborador, que mantém uma relação de diálogo. Você deve se preocupar com o seu carisma diante dos seus colaboradores, porque isso conquista corações. E Jesus, ele usou muito de todas essas técnicas. Jesus teve situações em que ele agiu com autoridade, ele agiu com rigor, diante dos fariseus, por exemplo, diante da expulsão dos mercadores que estavam no templo, fazendo comércio, ele agiu ali com autoridade, com rigor. Mas ele também agiu com muito carisma, porque ele queria conquistar os corações, para levar aquelas pessoas de volta para o Pai. Então Jesus, ele conseguiu transformar o coração de 12 pessoas comuns, que foram chamados para serem seus discípulos e que diante dos nossos olhos eram pessoas muito pouco promissoras para galgar alguma coisa, mas ele conseguiu transformar essas pessoas na primeira geração de líderes de um movimento que continua a afetar o curso da história do mundo até os dias de hoje. Quando eu falo dos 12, nós sabemos que Judas está fora deste conceito, porque o seu coração não foi conquistado por Jesus, porque ele tinha ambição, porque ele se entregou ao inimigo para satisfazer as suas metas pessoais, mas ele foi substituído por Matias após a ressurreição de Jesus e se manteve assim esse grupo de 12 pessoas pouco promissoras, incapazes aos nossos olhos, mas que Jesus, como um líder em potencial, como o maior líder da história, ele teve a capacidade de conquistar estes corações para um plano traçado pelo Pai. E como foi que Jesus conseguiu trabalhar nestas vidas a ponto de torná-los comprometidos com esse plano do Pai? Podemos fazer essa comparação com o mundo corporativo, com a sua empresa, você como líder.
como é que você vai trabalhar na vida dos seus colaboradores, para que o plano da sua organização tenha sucesso. Mas Jesus queria deixar uma marca transformadora no mundo. Ele queria deixar uma marca transformadora nos corações daqueles 12 discípulos. E a razão do sucesso de Jesus é que ele era um líder servidor. E essa é a grande chave. Se você quer ser um líder com sucesso, se você quiser atingir corações, transformar corações, você vai ter que ser um líder servidor. E Jesus deixou registrado isso nos evangelhos, quando ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para transformar vidas. Eu vim para levar pessoas ao êxito, ao sucesso. Então, liderar como Jesus significa uma nova forma de liderar. Não é verdade? Porque hoje em dia, nós não vemos muito esse tipo de líder servidor. Mas liderar como Jesus, sendo um líder servidor, vai melhorar as suas relações interpessoais. E vai ser um guia inspirador para que esses seus colaboradores busquem mais uma intimidade maior com Deus e assim receba dele os seus atributos, atributos do seu caráter, que vai beneficiar a sua empresa, como retidão, honestidade, entrega, integridade, que hoje nós vemos muito pouco, infelizmente, no nosso mundo. E quanto tempo Jesus levou para mudar as atitudes e os comportamentos dos seus 12 discípulos? Não foi muito tempo, foram apenas 3 anos. Mas sabe qual era a grande chave? Foram 3 anos de um convívio diário. Então, quanto mais você conviver com Jesus diariamente, você vai ter o seu coração transformado, você vai saber liderar de uma forma mais eficaz, e você vai ter muito mais êxito naquilo que você faz. O que eu deveria fazer para melhorar a minha forma de liderar? Você pode estar se perguntando, fazendo essa pergunta a você mesmo. Como essa ideia pode fazer de mim um líder melhor? Você está se perguntando sobre isso? É bom que nós façamos essa pergunta a nós mesmos. Porque a reflexão em cada assunto, ele nos faz perceber onde nós devemos melhorar naquilo que estamos fazendo. E quando nós nos predispomos a compartilhar, a ensinar o que nós temos recebido do Senhor, que nós temos recebido do nosso próximo, isto está sendo sedimentado cada vez mais no nosso íntimo, no nosso coração. Então, um bom líder, ele tem que ser um líder servidor, ele tem que estar preocupado com seus colaboradores, suas necessidades, suas dificuldades. E ele deve estar tendo sempre aquele espírito de ensino, porque o maior êxito vai ser para você mesmo, quando nós ensinamos, compartilhamos. Aquilo que nós estamos recebendo, não retemos para nós. Nós estamos refletindo mais uma vez em todas as nossas palavras, podendo inclusive, tendo a oportunidade de corrigir aquilo que ainda estamos falhando. Então, se você quiser saber se está se saindo bem diante dos seus liderados, peça a eles, para eles dizerem o que eles pensam de você. É uma boa maneira de você ser avaliado e de você enxergar onde você está falhando, onde você pode melhorar e onde você está tendo o sucesso. Então, o mundo atual precisa desesperadamente de um modelo de liderança diferente daquele que temos visto até agora. Porque o que é que nós vemos hoje nos líderes das nações? Valores cristãos abandonados, confiança traída, exploração e manipulação cometidas por pessoas importantes e influentes,
Líderes que usam os seus cargos em benefício próprio, se esquecendo daquela comunidade, daquela sociedade que ele está liderando, que ele ganhou a sua confiança, esquecendo eles na margem da linha da pobreza. Esse desastre nós vemos em todos os setores da sociedade, no âmbito governamental, familiar, eclesiástico. O modelo de liderança atual pode ser resumido em uma frase. Sabe qual é essa frase? Da liderança atual, da liderança que não é de acordo com o coração de Deus. A frase é essa: eu sou o centro do mundo. Tudo tem que ser a meu favor, tudo tem que ser em meu benefício. É assim que eu quero liderar, é assim que os líderes lideram hoje. Mas Jesus, ele liderou de uma forma diferente. Ele respeitava a essência do ser humano. E com isso ele promoveu a saúde e a eficácia naqueles que ele liderou. Ele tornou as pessoas mais eficazes naquilo que fazia, as mais contentes. E quando há mais contentamento em nossa vida, há mais saúde emocional, física, espiritual. E reforçando mais uma vez, a maneira como Jesus liderou foi sendo um líder servidor. Então, o líder significa que, para ele liderar, ele precisa influenciar. Sempre que nós procuramos influenciar o modo de pensar, o modo de agir de alguém, tanto no campo pessoal quanto no campo profissional, nós estamos assumindo esta função de líder, mesmo sem termos o título de líder, mesmo sem estar o seu nome no organograma da empresa. Vera é líder no setor tal. Você não precisa disso. Você só precisa ter esta capacidade de influenciar a maneira de agir, de pensar do outro, trazendo sempre todos os benefícios para aquele grupo, para aquela equipe que você está trabalhando. Veja situações que nós, às vezes, estamos liderando, mas nem percebemos. E não temos esse título declarado de líderes. Por exemplo, os pais, na relação com seus filhos, se ele dá um bom exemplo, se ele tem um pai cristão, se ele procura mostrar aos seus filhos os valores cristãos, os princípios cristãos, como Deus age como um pai, como um líder, ele está ali liderando sem ter um título dado pelos homens de que ele é um líder. Uma outra situação que você pode estar liderando e não tem nem consciência que você está. Quando você assume o risco de apontar no outro uma falha grave que você enxergou. Se você faz isso com um coração limpo, com o objetivo de contribuir para que aquela falha grave seja corrigida no seu próximo, aquela pessoa que está diante de você, você está liderando sobre ela, mesmo você assumindo o risco de ser apontada como uma pessoa assim, como uma pessoa agressiva, como uma pessoa rebelde, como uma pessoa desrespeitosa. Você pode ser apontada, mas se você está fazendo isso com o coração sincero, você está liderando sobre aquela pessoa. Uma outra situação, quando uma enfermeira que pacientemente investe na recuperação, por exemplo, de um paciente rebelde. Ele é rebelde, ele não quer atender às suas orientações, mas ela pacientemente está ali catequizando o seu coração, conquistando o seu coração, e ela consegue êxito, ela está liderando sobre aquele paciente. Uma autoridade governamental, por exemplo, que adota medidas impopulares para ser fiel aos seus princípios, e não para ser fiel a um partido político que não está interessado na comunidade, na sociedade que ele está liderando. Então, os liderados, eles nem sempre percebem as ações
daqueles que os influenciam. Você pode estar influenciando pessoas e ela não está nem percebendo que você está influenciando. Se você está com caráter reto, com atributos divinos na sua vida, com o coração voltado para Deus, você vai influenciar pessoas, elas nem vão notar que estão sendo liderados por você. Os apóstolos, aqueles 12 discípulos, que depois se converteram em apóstolos, eles não imaginavam, em hipótese nenhuma, o quanto eles seriam influenciados por Jesus a ponto de entregar suas próprias vidas pelo plano que Jesus trouxe do Pai para mostrar para eles. Você pode até agora fazer uma pequena reflexão e parar e pensar naquelas pessoas que mais influenciaram a sua vida, mais influenciaram o seu modo de pensar, mais influenciaram na mudança dos seus comportamentos, mais influenciaram nas suas ações. Agora pense também naquelas pessoas que você pode influenciar com o seu novo modo de pensar, com a sua nova visão, com o seu novo comportamento. Então Jesus entendia a liderança da seguinte forma, nós podemos ler em Mateus 20, de 25 a 28. Então, chamando Jesus seus discípulos para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós, meus discípulos. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Esta era a filosofia da liderança que Jesus imprimiu aqui na terra quando esteve com seus 12 discípulos. O líder não é aquele poderoso, é aquele que serve. Jesus oferece essa certeza de que nunca nós estaremos sozinhos nas tarefas que nós vamos empreender em qualquer organização, em qualquer instituição. Na nossa família, nós nunca estaremos sozinhos se nós estamos com esse caráter do líder servidor. Então, segundo o modelo de Jesus, o líder servidor, o perfil do líder que agrada ao Pai, é um líder de oração, colocando sempre as necessidades dos seus liderados diante do Senhor. Podemos lembrar que quando Jesus escolheu os 12 discípulos, ele se colocou em oração diante do Pai para fazer essa escolha. Ele não escolheu por sua própria vontade. Para liderar como Jesus, nós precisamos ter a sabedoria divina, essa aproximação cada vez maior com o Senhor. E rejeitar a sabedoria humana, porque a sabedoria humana está aí instruindo líderes para liderar nações, empresas, sociedade, comunidades, sem ter um bom êxito. Mas essa sabedoria divina só recebemos se nós nos colocamos diante do Senhor. Como nós lemos em Tiago, capítulo 1, verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele está com o coração aberto para te dar sabedoria, para você gerir a sua empresa, o seu negócio, a sua família, a sua igreja. E ele não lança no seu rosto, ele simplesmente vai lhe dar esta sabedoria, se você pedir. Nessa passagem que nós vamos ler em Lucas 5, de 1 a 11, nós vemos como Pedro enxergou naquele momento o quilate
daquele líder que estava diante dele, Jesus Cristo. E por isso ele não temeu em segui-lo. Esse contexto está naquele contexto onde Jesus entra no barco, junto à praia do lago da Galileia. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E ele, assentado, ensinava do barco a multidão. Jesus sempre tinha essa preocupação em ensinar, uma das características importantes do líder. E quando ele acabou, ele disse a Pedro: faze-te ao mar alto e lancei as vossas redes para pescar. Mas Pedro respondeu: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, confiando na tua palavra, confiando naquilo que eu já enxerguei em ti, eu vou lançar a minha rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que as redes se rompiam. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar a pegar aquela quantidade de peixes enorme. E quando Pedro viu esta cena, este cenário, ele se prostrou diante de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E Jesus então disse: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Veja como Jesus se manifestou a eles de uma forma carismática, como ele já tinha conquistado aqueles corações, a confiança daqueles discípulos, que no momento que ele disse: agora vocês vão deixar aquilo que vocês estão fazendo e vocês vão me seguir para serem pescadores de homens. Então nós vemos que Jesus foi o consultor de Pedro naquele momento que ele mandou lançar a rede. E o seu resultado foi positivo, foi eficaz. Você já pensou a ter Jesus como seu consultor e ensinar isso aos seus liderados? Hoje nós já detectamos nas empresas, dentro do quadro de funcionários, vários funcionários que são cristãos e que usam princípios cristãos na sua conduta de trabalho. E isso é maravilhoso quando nós enxergamos isso numa organização. Não é o caso, porém, de você transformar a empresa em um púlpito e querer pregar a todo momento. Não, você tem que trabalhar, você tem que conhecer os objetivos da empresa, a meta da empresa, a visão da empresa, a missão da empresa, para ver se está de acordo com os seus princípios e trabalhar e trazer resultados positivos. Mas a sua postura como colaborador, você vai estar demonstrando o caráter que você já absorveu de Jesus e se tornar também um colaborador servidor. E aí você pode, inclusive, ser transformado em um líder, ser convidado para ser um líder e gerir a outro. Nós devemos sempre honrar o salário que estamos recebendo das empresas e dar o nosso melhor. Então, se nós temos a Jesus como nosso consultor, nós teremos esta liderança que vem do alto e que você pode transmitir para os seus liderados. E um dos ingredientes da liderança de Jesus é o seu amor incondicional. É o seu amor incondicional. Ele não olha para as nossas limitações, nossas fraquezas, nossas debilidades, mas ele está sempre disposto a nos servir, a nos guiar. Ele está sempre disposto a nos levar ao êxito. Então, para concluirmos, podemos dizer que liderar como Jesus é ser mansos, humildes de coração como ele. É levar as cargas do outro, como ele levou e tem levado as nossas cargas a cada dia.
Temos que desenvolver não só uma relação profissional com o nosso colaborador, mas também uma relação interpessoal, observando suas necessidades, suas dificuldades. Liderar como Jesus é permanecer nele para podermos produzir bons frutos. É perseverar na sua palavra e consultá-lo sempre na nossa rotina pessoal e profissional. É cumprir os mandamentos do Pai para sermos guiados pelo Espírito Santo. Liderar como Jesus é empreender uma jornada para que haja uma transformação primeiro em nós e assim nós podermos transformar ao outro, aos nossos liderados. Liderar como Jesus é entender que nós não fomos chamados para alcançar sucesso, mas para sermos um instrumento transformador. Seja um instrumento transformador na sua casa, na sua família. Quando eu comecei a me aproximar mais do Senhor e comecei a conhecer mais os seus caminhos, eu disse para mim mesmo, eu vou ser uma missionária dentro da minha casa. Eu vou ser uma missionária sem me preocupar em ir para outro país, em ir para um outro estado, para ter fama, para ser reconhecido. Eu vou primeiro ser uma missionária dentro da minha própria casa. E o Senhor tem honrado isso na minha vida. Se nós temos uma visão egocêntrica, nós nunca seremos capazes de exercer uma verdadeira liderança. Liderar como Jesus é ser um líder servidor, é ter o amor incondicional pelo nosso próximo, é receber a sabedoria divina para que nós sejamos sempre um agente transformador na vida do outro. Que essa palavra abençoe a sua vida, o seu entendimento, que você alargue esta visão daquele líder que terá sempre sucesso diante da sua equipe, do seu time, e que levará muitos outros também a conhecer esse Deus maravilhoso que nós temos. Muito obrigado pela sua audiência. Nos encontramos em outro momento para uma nova reflexão. Nos visite nas redes sociais, Vera Reflexões, e absorva sempre os nossos ensinamentos que estão baseados na palavra de Deus e compartilhe para o seu time, para a sua equipe, para a sua família, para as pessoas que você ama. Te aguardo em outro momento. Até lá!